Hi guys! Nesta videoaula falaremos dos artigos indefinidos e do artigo definido na língua inglesa. Vocês sabiam que na língua inglesa os artigos indefinidos existem, mas o artigo definido fica assim mesmo no singular? Sim! Vamos ver? Let's check it out! Vamos estudar como são os artigos no inglês. Article. What's an article? O que é um artigo? Basically, an article is an adjective. Like adjectives, articles modify nouns. Basicamente, um artigo é um adjetivo. Como os adjetivos, os artigos modificam os substantivos. For example, red book. Red is an adjective. Então, red é um adjetivo. Book is a noun, é um substantivo. An orange. An vai ser considerado como adjective e orange vai ser considerado um substantivo noun. A house. A, adjective, and house, noun. The, adjective, man, noun. The man. English has two articles, a, an, and the. O inglês tem dois tipos de artigos. O a, o an, que significa um e uma, e the, que significa o, a, os e as. Vamos começar com os artigos indefinidos, um e uma. A e an. How to use a or an? Você pode chamar ou pode chamar a, depende muito da sua região, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Então, como usar o a ou o an? A and an is used to modify non-specific or non-particular nouns. O a e o an é usado para modificar os substantivos que não são específicos ou não são uma coisa particular. We call a and an the indefinite article. E o nome dele mesmo em inglês fica indefinite article, que é artigo indefinido. For example, a book. O an e o an is used to refer a non-specific or non-particular member of the group. O a e o an também é usado para se referir a uma coisa não específica e não particular de um membro de um grupo. For example, I would like to see a movie or I would like to see a movie. Eu gostaria de ver um filme. Pode ser qualquer filme, não um filme específico. I will buy a fruit. I will buy a fruit. Que eu comprarei uma fruta. Pode ser qualquer fruta. Não está dizendo uma fruta específica. O a e o an também tem uma terceira regra. A plus singular noun beginning with a consonant sound. Nós usamos a mais um substantivo no singular que começa com som consonantal. Como assim? For example, a user ou a user. Gleiska, mas o U é uma vogal. Exatamente. Existe, assim, uma regra, na verdade é um macete, que a maioria dos professores conversam com os alunos, que nós escrevemos A antes de consoante e a N antes de vogal. Bom, isso, na verdade, é somente para dar um macete. Você sabe que macetes não são as regras específicas. Então, vamos falar de sons. Como a regra diz, a plus singular noun beginning with a consonant sound. Consonant sound. Então, tem que ter um som consonantal. Aí você chega comigo e diz assim, mas quando a gente fala assim, user, in university, você tem que entender que em inglês a gente vai procurar na parte fonética. Então, por exemplo, é muito fácil dizer que university
é uma exceção, user é uma exceção, assim, além de umas outras palavras. Mas não é. Embaixo está escrito, begins with a consonant Y sound, né? Então começa com o som de Y, se você for no dicionário. Como é que você vai saber, né? O you aí, no caso, não é o I. I é som de I e o Y é um som de Y, tá? E o Y é uma consoante, ok? Quarta regrinha. Before silent 8. Então, nós temos em inglês algumas palavras que o H ele é consoante, mas só que é um silent 8. Então, é um H que ele não tem um som, né? Vamos assim, eu vou mostrar para vocês que tem algumas palavras que o H ele é simplesmente para enfeitar. For example, an honest man. A gente não fala honest man. Honest man. Professora, mas existem palavras que o H ele é falado. Sim, helicopter, hospital. Então é preciso que eu foque no som da palavra. Exatamente. Em inglês, como eu falei para vocês, logo no começo, que tem os the indefinite articles e o the definite article. Só aí você já vê a diferença do português para o inglês. Porque no português, nós temos um e uma, né? O, a, o e as. E no inglês, a gente só tem o the e o a e o n, né? Então, fica aí. An honest man. Um homem honesto. An hour. Uma hora. An honorable person. Uma pessoa honorável. Ok? Então, frise isso. Que as palavras em inglês, você tem que saber o som. Ok? Vamos para a parte do exercitando. First say, then write A or N. Então, primeiro você vai dizer, depois você vai escrever A ou N, ok? Temos um exemplo aí, frog, né? Então, a frog ou a frog. Porque também, quando a gente fala a palavra frog, é um som de F. E F é um consonant sound, que é uma consoante, é um som consonantal. Ok? Number 2, leopard. A leopard, porque começa com L. Você começa com L, mas tem que saber a pronúncia da palavra, ok? Aeroplane. Pode ser airplane também, tá? Essa é uma variável da palavra airplane. Very good, an airplane. Rabbit. Congratulations, a rabbit ou a rabbit. Number 5, apple. An apple. Congratulations. Number 6, an owl. An owl, porque o som é de O, ok? Let's continue. Number 7, tank. A tank ou a tank. Number 8, suitcase. A suitcase, a suitcase. Number 9, astronaut. An astronaut. Very good. A black car. Ups, já dei a resposta. A black car. Number 11, old man. An old man. Congratulations. And number 12, telephone. A telephone or a telephone. The definite article, the. O artigo definido, the. How to use the. Como usar o the? The is used to refer to a specific or particular nouns. Diferentemente do a e do en, que é o artigo indefinido,
Agora o artigo definido. O de é usado para referir a uma coisa específica, a um substantivo em particular. We call the definite article. Nós chamamos o the do artigo definido, como eu falei para vocês. Por exemplo, the most popular movie. O filme mais popular. É o filme, não é um filme mais popular. É o filme mais popular. Então, ele está colocando aí no superlativo, que vai ser muito usado lá para frente, que você vai ver que o the, que significa o, a, os e as, em uma palavrinha só. Legal, né? Pelo menos só tem 3 letras. The definite article is used before singular and plural nouns, when the noun is specific or particular. O artigo definido é usado antes de substantivos no singular e no plural. Como eu falei para vocês, ele significa o, a, os e as ao mesmo tempo, quando o substantivo é específico ou em particular. The signals that the noun is definite, that it refers to a particular member of a group. Então, ele significa que o substantivo é definido e que ele se refere a um grupo em particular. Ele é membro de um grupo particular. For example, I was happy to see the policeman who saved my cat. Eu fiquei feliz de ver o policial que salvou o meu gato. Né? Não foi qualquer policial que salvou o gato da pessoa, mas foi o policial. Provavelmente se apresentaram, se conheceram, então era um policial específico de um grupo de policiais. Não era qualquer um. Ok? Nós vamos exercitar aqui misturando os dois. Tanto o a, o when e o the. Let's exercise. Vamos exercitar. Esse exercício ele envolve os 3, né? Na verdade, os 2, né? O artigo definido e os artigos indefinidos. Fica estranho falar assim, porque em português nós temos os artigos definidos e indefinidos. Em inglês não é assim. Em inglês é os artigos indefinidos e o artigo definido. Então, aqui nesse exercício nós vamos usá-los. Lembrando que o I e o when depende. O when ele é usado antes de vowel sound, que são os sons das vogais. E o e é usado antes dos sons consonantais. Ok? Só é para frisar mesmo que lá estava o A, que é antes de consoante, a gente falou muito sobre ele. E o AN? O AN vai ser o contrário, é só antes de sons vocálicos, que não são muitas as palavras, porém elas existem. Ok? Mas é a mesma regra. Number 1. There is cat. Ponto. Cat is cute. Então aí nós temos a gato. Gato é bonitinho. Então, no caso, para a gente completar com um e um, e depois completar com o artigo definido. Vamos lá para o exemplo. There is a cat. Aí, há um gato. Já falou do gato, já mencionou antes. Ele é um gato que não é específico. The cat is cute. O gato é bonitinho. Então, no caso, não é qualquer gato, é esse gato. Ok? Agora vocês vão tentar fazer com o monitor de vocês. Mas eu vou dar mais um exemplo, ok? There is accident. Accident is very bad. There is an accident, porque é um som vocálico, então é a N. Mas tá aí, não era um acidente. Aí,
O acidente foi muito feio, foi muito ruim. Então, the accident is very bad. Já está falando do acidente que antes era que não era definido nem específico, e agora é um específico. Então, nós colocamos o the. We have match é partida. Partida de futebol, partida de jogo, né? E quando é a partida? Então, we have a match or a match today. When is the match? Okay? Number 4. Take paper. You need to write. Então, aqui já é hora. Você precisa escrever. Pegue o papel. Você precisa escrever. O papel ou um papel. O que é que você acha? A paper. You need to write. Number 5. Give me paper. It's my report. Aqui, ele já está dizendo que é meu relatório. Então, me dê o papel. Give me the paper, it's my report. Diferentemente do número 4, que ele só precisava escrever, então podia pegar qualquer papel. Number 6. Reunião foi tão útil. Obrigado por todos terem comparecido. Foi qualquer reunião? Ou era uma reunião específica? Very good. The meeting. Excellent. Number 7. Movie was very interesting. O filme foi muito interessante. Filme foi muito interessante? Foi um filme foi muito interessante? Ou foi o filme? The movie. Very good. Number 8. I checked. Eu chequei. Report, que você já viu lá em cima, que era relatório. Então tá aqui, tá reports. Já dei a dica, hein? No plural. I checked the reports. Primeiro que você tem que lembrar que o I ou é para singular. O único que pode ser usado para plural e singular é o the. Ok? Number 9. I didn't fix it. Eu não consertei isso. The repairman consertou door, porta. Então, the repairman fixed door. O reparador, o cara que conserta. O cara que conserta a porta também não dá, né? Então, the repairman faz tudo, né? Consertou a porta. Não era uma porta, era aquela porta. Então, the repairman fixed the door era uma porta específica, então nós usamos o the. Number 10. Então, no number 10, eu vou abrir um parêntese aí de informação mesmo. Tá? Vocês vão aprender isso nas aulas mesmo. Porém, eu vou já especificar. O I e o when, os artigos indefinidos, eles são obrigatórios antes de profissões. Então, aí tá. He is famous actor. Actor é uma profissão. Aí você me pergunta, professora, então, o artigo indefinido que eu tenho que usar é a ou N? Porque nós temos famous na frente de actor. Então, você tem que ir com a palavra que está na frente. Se é famous, então você vai concordar com famous. Então, he is a famous actor or he is a famous actor. Number 11. Museum. Museum is closed today. Aí tá lá, museu está fechado hoje. Será que é qualquer museu ou é um museu específico? Very good. The museum is closed today. É o museu que está fechado hoje. Number 12. Computer is broken down. O computador está quebrado.
Computador está quebrado, o computador está quebrado, ou um computador está quebrado? Very good. The computer is broken down. Ah, professora, podia ser só broken, sim. Number 13. Have you got computer? Você tem computador? Você tem o computador ou você tem um computador? Very good. Have you got a computer? Or have you got a computer? Number 14. My mother is teacher. Falei para vocês lá no número 10 que as profissões é obrigatório o uso do artigo indefinido a ou em. Nesse caso, teacher, você começa com o som consonantal de T. Teacher. Então, my mother is a teacher or a teacher. No caso, é o A porque tem o som consonantal, ok? And finalmente, number 15. Was play beautiful? Play. Mas play é jogar. Vocês que gostam de videogame. Play é jogar, tocar, brincar, isso depende. Mas o play como verbo. Play como substantivo significa peça, peça teatral. Então aí ele falou was, então foi a peça, ou uma peça. Foi bonita? A peça foi bonita? Né? Foi uma peça ou foi a peça? Nesse caso, in this case, was the play beautiful? Porque não era qualquer peça, era essa peça. Não era que era do Shakespeare, ninguém sabe. Então, era uma peça específica. Ok? Completamos assim o estudo dos artigos, seus usos e definições. Não é muito diferente da língua portuguesa, porém tem as suas próprias características, não é mesmo? See you next class!